Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler a palavra de Deus do versículo 1 ao versículo de número 9. Eu lembro de ter meditado nesse texto já há alguns anos atrás, mas essa semana, mais precisamente ontem e anteontem, eu fui impelido por um sentimento de uma palavra, e vou usar este texto e vou usar essa pregação para encaixar essa palavra. Eu quero pregar sobre o milagre no tanque de Betesda. São João, capítulo 5, verso 1, todo mundo encontrou, pode dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, cojos e paralíticos. Praticamente os enfermos mais graves, vamos assim dizer, se encontravam neste lugar. Isso é muito interessante. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Eu fiz questão de mencionar que ali, ou a palavra faz questão de mencionar, eu fiz questão de observar, que a palavra diz que havia multidão de enfermos nesse estanque. Era um estanque que possuía 5 alpendres, ou 5 pavilhões. E eu posso imaginar, pelos olhos da fé, como eram estes 5 pavilhões, talvez bastante grandes, e lotado de enfermos. E não eram qualquer tipo de enfermos, eram enfermos de situações gravíssimas, cegos, cojos e paralíticos. Então temos uma situação, um quadro bastante negativo, bastante, como dizer assim, drástico,
Imagina 5 pavilhões de enfermos nestas condições. Isso é muito interessante. Bom, os teólogos divergem quanto à questão de que se havia um anjo ou não havia um anjo, quanto a tempo, enfim. Existe muita opinião formada sobre o que acontecia naquele estanque cada vez que as águas eram agitadas. Uns dizem que era um anjo, uns dizem que isso não passa de uma lenda, enfim. Bem ao certo para nós essa discussão, esse debate de cunho teológico não vai ajudar muito, porque eu quero me concentrar, como eu já disse a vocês, no milagre que aconteceu no tanque de Betesda, não no milagre ou no pseudos milagres ou na possibilidade de milagres que um anjo poderia ocasionar. Eu quero me concentrar no milagre, no milagre real, operado não por um anjo, mas pelo rei, pelo profeta, pelo mestre, pelo Senhor, pelo Rei dos Reis, pelo Cristo. Amém? Então a gente vai se concentrar neste milagre. Agora, antes de observarmos três pontos simples, 3 observações muito simples, mas com uma lição poderosa, eu quero chamar a atenção de você para 2 coisas. Primeira delas, a primeira questão é que a Bíblia diz, e peço para você repetir, porque eu quero que você grave isso. Diga comigo: havia ali muitos enfermos. Perdão, por gentileza, repita de novo. Havia ali muitos enfermos. Isso é importante. Perdão. Havia ali muita gente que precisava de um milagre, sim ou não? Mas somente uma pessoa viveu e presenciou o milagre. Amém? Eu quero que você, eu tenho meditado muito sobre isso. Por que eu digo que, e estou sendo bastante cauteloso ao falar, que eu quero que você raciocine essa mensagem? Porque havia naquele lugar muita gente precisando de um milagre. Agora, somente uma pessoa teve o privilégio de receber o milagre da parte do Senhor. Somente uma pessoa. Isso para mim é muito relevante. Eu fico pensando do ponto de vista de Deus. Eu acho que o interesse de Deus era curá-los todos. Concorda comigo, sim ou não? Eu não consigo concordar, ou não consigo conceber no meu raciocínio lógico que Deus só tivesse interesse pessoal em curar uma pessoa, ou fazer um milagre a uma única pessoa. Eu parto do seguinte pressuposto, de que aquela pessoa há 38 anos enferma, ela não era melhor do que as outras multidões ali inseridas. Aliás, eu jamais participo ou acredito ou parto de um pressuposto de que alguém merece um milagre.
Para mim é um engano acreditar que alguém é merecedor do dom de Deus. Pessoas que acreditam que são merecedoras, ou que pessoas merecedoras recebem o dom de Deus, de alguma forma não estão bem relacionadas com o Evangelho da Graça. E estão sim relacionadas com a lei de Deus. E precisam ter um mergulho mais profundo no Evangelho da Graça. Por que digo isso? Porque não há merecedor de milagres. Não há. Não há ninguém que possa se apresentar a Deus e dizer: Deus, eu sou mais justo do que o irmão fulano ou ciclano, e por esta causa o Senhor vai atender meu pedido, porque eu sou melhor. E eu não consigo imaginar Deus dizendo a alguém: eu vou te atender, meu filho, porque você é melhor. Concordam? Porque eu não posso conceber que exista alguém perfeito ao ponto que na sua perfeição ou justiça humana ou forma de agir se qualifique tanto que se torne merecedor do dom de Deus. E agora lhes digo por quê. Porque quando Jesus estava no ministério terreno, os fariseus acreditavam que eles eram mais merecedores de Deus pela sua qualificação religiosa. E Jesus disse aos fariseus, em linguagem irônica, faço questão de dizer isso, que ele não tinha vindo a procurar pessoas sãs. Ele diz assim: os sãos, os que estão bem, não precisam de médico. Os doentes precisam de médico. Comigo? Essa é linguagem irônica. Ele estava dizendo: vocês não precisam de mim porque vocês são bons. Ele diz assim: eu não vim procurar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Estão comigo? Então, por este exemplo que acabo de lhes dar, é uma boa base bíblica para entendermos que Jesus não fazia milagres baseado em capacitação ou merecimento daquela pessoa que precisava do milagre. Então descartamos. Jesus não atendeu aquele paralítico porque ele era o melhor de todos os paralíticos que ali estavam, ou melhor que os cegos, ou que os cojos que ali estavam. Concorda comigo? Eu gostaria de perguntar a Jesus, porque alguma coisa nós poderíamos aprender com o paralítico. Gente, esse paralítico deveria ter algum segredo no coração, porque ele conseguiu atrair Jesus no meio de uma multidão. E olha que Jesus foi meio ninja naquele dia, porque Jesus era reconhecido em todo lugar, sim ou não? E ele conseguiu entrar meio que invisível. Entrou e ninguém ouviu. Ninguém. Ele foi direto no paralítico, curou e foi embora. Interessante. E isso me leva à segunda reflexão, que eu gostaria que você meditasse esta noite. Como que Jesus entra num lugar
aonde precisam dele e não se dão conta que ele chegou ali. Você consegue entender? Sabe por que eles não ouviram? Diga comigo, porque eles tinham os olhos em outro lugar. Eles estavam preocupados demais em olhar para outro lugar que não era o lugar certo. Eles estavam preocupados demais em olhar para o anjo, para as águas, para alguma outra coisa, que perderam o endereço da sua bênção. Diga para o vizinho que está ao seu lado essa noite: vizinho, se você colocar os seus olhos em outro lugar que não for Jesus, você vai perder a visitação dele. É perigoso demais. Às vezes nós estamos envolvidos numa série de coisas que até parecem relevantes. Parece que é relevante. E Jesus passa, faz milagres em alguém e vai embora. Deus quer abençoar a todos. Se você perguntar assim: Senhor, o Senhor quer me abençoar? Claro que eu quero. O Senhor quer abençoar todo mundo. O Senhor quer tocar todo mundo. Você perguntar: o Senhor quer curar a todos os doentes? Quero. Porque, na minha opinião, Deus não concorda com a doença. Eu não acredito que Deus impõe doença a um filho. Eu não acredito que Deus impõe miséria a um filho. Você pode me dizer o que quiser e usar a teologia que você quiser. E eu só uso uma coisa: a Bíblia. Você pode me falhar em qualquer teólogo da história da humanidade. Eu uso a Bíblia. A Bíblia diz claramente que Jesus carregou na cruz todas nossas enfermidades. Amém? Tudo. Toda a minha miséria e minha dor, Ele carregou. Se a Bíblia diz que Ele carregou tudo, eu prefiro crer o que a Bíblia diz. O apóstolo João escreve a um amigo e diz: amado, desejo que te vá bem, assim como prospera a tua alma. Desejo que você esteja bem. É o Espírito Santo, através de João, declarando um desejo. O desejo de Deus é nos curar. O desejo de Deus é nos libertar. Deus não quer ver ninguém escravo, ninguém oprimido.
O desejo de Deus não é que você não tenha leite para dar ao seu filho. Eu não consigo conceber que eu possa honrar a Deus com a fome de minha família. Que a minha família viva sem dignidade. E que eu possa dizer, mas eu honro a Deus com minha miséria. Porque então a Bíblia estaria errada quando ela diz: o meu desejo é que te vá. Teria que dizer assim: o meu desejo é que te vá mal. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele usa uma parábola para explicar uma símilis, para explicar o seu amor. E ele faz uma pergunta retórica simples. Ele diz assim: qual é o pai que o filho lhe pede pão e o pai, em lugar de pão, lhe dá uma pedra? Ele pergunta: qual é o pai que faz isso? Você conhece algum pai que faz isso? E aí ele faz a segunda pergunta: se vocês que são maus e pecadores conseguem tratar os vossos filhos com amor e provisão, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará todas as coisas. Você pode encontrar o teólogo que quiser. Eu estou lendo a Bíblia, ok? Está comigo, sim ou não? Isso é importante. Então eu não posso conceber, do ponto de vista de Deus, que Deus só quisesse curar um. Por isso que eu gostaria de perguntar a Jesus: qual é o segredo daquele paralítico? Porque eu queria aprender com ele como atrair Jesus no meio da multidão só para mim. Eu queria aprender com o paralítico o segredo de atrair Jesus só para mim. Não que eu seja egoísta, mas eu queria ter a certeza de que Ele vai me abençoar e me amar e me tocar e me dar o seu milagre. Diga para o vizinho que está ao seu lado: se ele tiver que tocar um só aqui dentro esta noite, esse vou ser eu. Diga para ele: se ele vai tocar só um aqui dentro esta noite, esse serei eu. Essa tem que ser a tua fome. Essa tem que ser a tua sede. Essa tem que ser a tua expectativa. Essa tem que ser a tua posição. Senhor, se o Senhor vai tocar um na minha cidade, que seja eu. Se o Senhor vai tocar um no meu estado, que seja eu. Se o Senhor vai tocar um nesta nação, toca a mim. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser aquele a quem o Senhor tocar. Feitas essas observações, eu quero compartilhar 3 lições simples que este milagre nos traz. A primeira delas é quase uma ironia. Eu digo quase uma ironia porque perguntar a um paralítico, e aqui que foi o que eu estive meditando profundamente esses 2 dias, e minha cabeça trabalhando sobre esse ponto, para mim pelo menos é muito importante. Não a questão da ironia, mas a questão, a chave para o milagre. Diga comigo: a chave para o milagre.
Jesus chega e diz assim: você quer ser curado? Se perguntar a uma pessoa doente se ela quer ser curada, é quase uma ironia. É quase uma piada de mau gosto. Se imagina que você chega no hospital, o cara está tudo quebrado, e alguém chega e diz assim: por gentileza, posso perguntar? Pois não. Você quer sair dessa cama? Se o parente estiver por perto e dizer: ei, amigo, dá para ter um pouquinho de senso de condolência? Ou pergunta idiota, né? É claro que quer ser curado. Agora, esse é o ponto de vista do homem. Amém? Agora, a minha pergunta é: você quer ser curado? Eu vou perguntar de novo. Você realmente quer ser curado? Não responda com amém para mim, responda para o Espírito Santo. Porque essa pergunta, vinda de Jesus, tem uma profundidade tão grande. A pergunta real deveria ser assim: você realmente quer mudar? Porque tem gente que não quer. Parece que quer, mas não quer. Tem gente que ama mais o estado da inércia, da dor, da paralisia, da desgraça, do que a liberdade, a cura, a bênção de Deus. Uma das coisas que eu tenho convicção na minha vida como pastor é que o milagre depende muito mais de quem vai recebê-lo do que de Deus que o faz. Vou repetir. O milagre depende muito mais de quem vai recebê-lo do que propriamente de Deus que vai fazê-lo. Diga comigo: o milagre depende muito mais de quem vai recebê-lo do que propriamente Deus que vai fazê-lo. Porque Deus sempre quer fazer. Deus sempre quer realizar. Agora, entenda algo. O milagre depende de você. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Para mim esse texto é pontual. Verso 22 e 23. Encontraram? Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Deixa eu lhe descrever esta cena.
o pai de um menino endemoniado, cujo demônio pegava o menino e lançava-o na água, no fogo, e toda vez que o demônio fazia isso, queria matá-lo. Chega e disse para Jesus: se tu podes alguma coisa, podes ajudar-nos? Tem compaixão de nós. Olha o que o cara disse: se tu podes alguma coisa. Qual foi a resposta de Jesus? Se tu podes. Olha, é o pai dizendo para Jesus: se tu podes. Amém? Se tu podes. Jesus diz assim: se eu posso. Se eu posso. Olha a resposta de Jesus. Diga comigo: tudo é possível aquele que crê. O que Jesus fez? O pai do menino largou o problema para quem? E o que Jesus fez? Devolveu para ele. Se eu posso, tudo é possível ao que crê. Diga para o vizinho: tudo é possível para o que crê. De quem depende o milagre? O milagre depende muito mais de mim do que de Deus que vai fazer. Se eu posso, eu posso. Agora, você precisa saber. Agora você consegue entender aqui o negócio? Você quer ser curado? Você realmente quer mudar? As pessoas fazem milhões de orações a Deus que elas não querem ouvir a resposta. Que elas oram, mas não oram com convicção. Pessoas são escravas de vícios, pecados, enfermidades, dores, traumas, mas elas não querem mudar. Muitas vezes as orações não carregam a profundidade de verdade que deveriam carregar. A pergunta é: você quer mudar de vida? Você quer sair dessa cama? Você quer sair desse leito? Você quer mudar? Tem pessoas que passam 40 anos num casamento infeliz porque fazem sua vida infeliz. Tem pessoas que vivem uma vida cristã infeliz. São cristãos infelizes. Sofrem. Tem cristãos que são invejosos. Eles sofrem com a inveja a vida toda. Escravos de problemas, circunstâncias. Escravos de demônios. Queridos, tem muito crente escravo de demônio. Pastor, não diga isso. Por ser pastor, lhe digo isso, porque eu conheço o que eu estou falando. Escravos de coisas terríveis. E aí você pergunta: você quer mudar? Aliás, eu não conheço só crentes, eu conheço pastores escravos de demônio. Terrivelmente escravos. Que um dia é pouco para expulsar todos os capetas. E aí, mas você quer mudar? Porque se você perguntar para Deus, Deus quer te libertar. Deus quer te libertar, Deus quer te curar, Deus quer te tirar daí, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar teu casamento, Deus quer mudar tuas finanças, Deus quer mudar tua saúde, Deus quer mudar tua paralisia, Deus quer te mudar.
Agora, você perguntar para Deus: Deus, tu pode? Se eu posso, claro que eu posso. Eu é que posso. Agora, aí Deus vai te devolver a pergunta. Você quer? Querido, ninguém está mal porque Deus quer. Está mal porque você quer estar mal. Eu lhe garanto isso. Ninguém está mal porque é vontade de Deus. Se estamos mal é porque nós queremos estar mal. Se teu casamento está ruim, não é porque Deus quer que ele esteja ruim. Está ruim porque você faz ele ficar ruim. E tem gente que gosta de um casamento ruim porque não faz nada para mudar. Tem gente que está na saúde ruim porque não faz nada para mudar. Tem gente que ama a falência porque não faz nada para mudar. Às vezes a chave da sua mudança é o perdão. Às vezes a chave da sua mudança é abrir mão do orgulho, é abrir mão de um sentimento de arrogância que Deus está dizendo: dá para mim. Entrega isso. Mas a pessoa não abre mão. Ela não quer. Ninguém, eu te afirmo no nome de Cristo Jesus, ninguém, absolutamente ninguém, em Cristo Jesus, fica sem milagre se a pessoa quiser. Se você quer um milagre, você recebe ele esta noite. Você está me entendendo? Jesus diz: se eu posso, tudo é possível. Eu não posso crer que você não dê crédito a essa palavra. Tudo é possível aquele. Tudo é possível. Agora, tem gente que sabe que precisa, não sabe se quer, mas sabe que precisa mudar, que está tudo errado, precisa de um milagre. Agora, tem gente que ela diz assim: bom, um dia eu vou mudar, um dia eu vou ser livre, um dia eu vou ser curado. E eu chamo essas pessoas de procrastinadores. Agora, a coisa mais hilária é uma pessoa que quer procrastinar da sua liberdade. Você concebe um preço dizendo assim: bom, eu vou ser livre o dia que eu quiser. Ele está na cadeia. Consegue conceber isso? Ele está preso. E ser livre não depende dos outros, depende dele. E ele diz: não, mas eu vou o dia que eu tiver afim, eu saio daqui. Você consegue conceber isso, sim ou não? Na sua mente racional. Consegue conceber? Seria um absurdo, sim ou não? Você chamaria esse preço do quê? De louco, sim ou não? Você está louco, irmão? Você está na cadeia e você pode sair quando quiser, e você ainda quer ficar ali dentro, dormindo no chão, fazendo as necessidades ali de onde você dorme, comendo comida ruim. Como você pode querer ficar aí dentro? Agora, transfira isso ao mundo espiritual e eu conheço multidões de pessoas que amam suas cadeias e são procrastinadores da sua cura. Podem ser libertos agora, mas escolhem ficar presos. Podem sair livres ao momento que quiserem, mas não querem mudança. Eu vejo uns rostinhos que não estão me entendendo. Jesus está disposto a libertá-los hoje, a curá-los hoje, a trazer milagres hoje, a fazer o que for necessário agora.
Mas eles estão que nem Faraó. Existe uma passagem em Êxodo que eu me pergunto sempre, que tinha na cabeça Faraó. Porque o reino estava tomado de rãs, sapos, ou da família dos sapos. Para mim, rã é tão nojento quanto sapo. Então imagina toda a tua casa cheia de sapo, de rãs, nas panelas, na cama, no escritório, em todo lugar. E Moisés diz assim: olha, eu vou orar, e essa saparada toda vai embora. Aí ele pergunta: quando você quer que eu ore? Para mim seria uma coisa que não precisaria perguntar, sim ou não? Porque manda esse saparado embora agora. Sabe qual é a resposta do faraó? Amanhã. Eu vou ficar mais um dia com os sapinhos aí. Amanhã tu ora por mim, hoje fico com o sapo. Ou seja, é uma coisa de louco, sim ou não? Procrastinando o milagre. Ló, igual. Lá em Gênesis 19, a Bíblia diz assim: os anjos apertavam com Ló. Olha que Sodoma ia pegar fogo. Estava caindo fogo do céu para queimar a cidade. Diz assim, ó, Deus vai derramar o fogo dos céus e vai queimar essa cidade agora. Aí, sabe o que Ló fazia? A Bíblia diz assim: e entretanto, Ló procrastinava, se demorava, inventava desculpa. Espera um pouquinho. Você já viu inventar desculpa? Já vou. Enrolava. E a Bíblia diz que os anjos foram lá e pegaram ele pela mão e disseram: vamos embora, rapaz, ou você vai morrer aqui dentro. Você está me entendendo? Tem gente que só está procrastinando o problema. Está na cadeia da amargura, do ódio, da raiva, da laxívia, da luxúria, da opressão, da depressão, da cegueira espiritual, da fofoca. Querido, eu lhe digo, em nome de Jesus, liberte-se da fofoca. Isso é um demônio que escraviza a sua família. Eu gostaria que Deus te abrisse os olhos espirituais para que você veja o que os demônios de fofoca fazem. Fofoqueiros são pessoas que têm demônios nas suas bocas e criam demônios nos ouvidos. Há pessoas que não correm atrás de uma palavra de Deus, mas correm atrás de uma fofoca. Elas sentem comichão no ouvido para ouvir fofoca, e outros para falar fofoca. Teve um cara que saiu aqui dessa igreja, eu vou falar, que eu disse para Deus: Deus, eu não guardo mais nada, porque eu guardo e eu aprimo. Eu vou falar agora. Saiu daqui, eu estava desgostado, e eu abençoei, mas tudo beleza. Essa semana foi na minha casa para me falar mal da igreja onde ele estava. Saiu daqui, foi para outra igreja e foi falar mal no meu escritório. Você acreditou que ia dizer: volta para cá? Mas nunca. Foi, viva lá. É isso que você quer? Aguente. Não dê ouvido e cortei. Eu não dou ouvido a fofoca. Consegue me entender? Isso é demônio, querido. Liberte-se.
Eu vou me libertar amanhã, pastor. Não, liberte-se hoje. Deus quer fazer um milagre na sua vida hoje. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Volto a perguntar, você quer ser curado? Tem sentido a pergunta de Jesus, sim ou não? Segunda lição. Já vou terminar. A resposta do paralítico foi: ninguém, diga comigo, ninguém me ajuda. De novo, ninguém me ajuda. Toda pessoa que tem dificuldades em vencer barreiras, transfere os seus problemas para outro. Para outro. Eu, como pastor, eu ouço todo tipo de história. Eu já vi história assim, não, pastor, a culpa é minha mulher. Então você diz assim, então tá, larga essa mulher e pega outra. Ele vai continuar com o problema. Entenda uma coisa, o problema nunca é do outro. Diga comigo, o problema nunca é do outro. Mulheres, sabe? Pastor, meu marido é o problema. Não, o problema não é o seu marido. O problema é você. Eu já vi calças impossíveis. Assim, ó, calça que você diz assim, ó, meu Deus do céu, vou-me embora porque isso aqui não tem solução. E Deus vai fazer milagre. Mas não é uma nem duas. Casos assim, que eu só faltava faca entrar, faca sair. Resolvidos os problemas. Porque quando as pessoas querem, Deus faz o milagre. Agora, as pessoas estão sempre transferindo. Eu já tratei casos de todo tipo de situações e problemas. E a maioria dos problemáticos culpa alguém. Tem gente que culpa o pastor. O pastor sempre é o problema dos problemáticos. Pastor é sempre problema dos problemáticos. O líder sempre é problema dos problemáticos. Igreja sempre é o problema dos problemáticos. Você sabe quanto problemático eu conheço que culpa as igrejas do seu fracasso? Um monte. Porque para problemático não existe igreja boa. Nem aqui, nem lá. Esses dias eu disse para os líderes, gente, os que saem daqui e falam mal, daqui a pouco eles têm razão em falar mal. Porque algum erro cometemos, vários cometemos. E cometemos, e cometeremos, e a outra igreja comete, e cometerá, porque não há igreja perfeita. Consegue entender? Então, se eu quiser achar erro na igreja, eu vou achar em toda. Então as pessoas ficam colocando a culpa dos seus fracassos em alguém. Agora, se o meu pastor não atingir a minha expectativa, o meu problema não é ele, sou eu. Porque eu não vou a Deus através de pastor, eu vou a Deus através de Cristo. E eu e Cristo temos que resolver meus problemas, porque Ele é suficiente para resolvê-los. Você está me entendendo? A culpa é do outro, ninguém me ajuda.
ninguém me dá uma mão, ninguém me empurra, ninguém. Querido, isso é mentira. Porque se você vai a Deus agora, Ele faz um milagre. Qualquer problema que você tiver esta noite, Ele está parado do teu lado, dizendo: eu quero participar da tua vida e ser um milagre na tua vida hoje. Jesus entrou em Betesda, naquele tanque, para curar qualquer um. Ele achou um. E eu gostaria de saber qual é o segredo do um. Ele achou um e curou. Ele entra aqui, se ele achar um, ele cura. Se esta noite alguém quiser, alguém que me ouve quiser, Ele fará o milagre, porque Ele ama fazer milagres. Pare de procrastinar e pare de culpar. Pare de olhar, é a crise, é o mercado, é o patrão, é a patroa, é o dinheiro, é o banco. Tudo é possível. Aquele é tudo. Sua sogra não é o seu problema, seu sogro não é o seu problema, ninguém é o seu problema, você é o teu problema. Diga comigo, tenha coragem de dizer: eu sou o meu maior problema. E eu tenho a chave para resolvê-lo. Deus quer resolver meu problema. Então, esta noite, eu vou sair deste lugar com meu problema resolvido, em nome de Cristo Jesus. Pare de procrastinar. Pare de colocar excusas. Pare de colocar muletas. E encare a Deus. E diga: Deus, se tu estás aqui, eu quero ser o homem do milagre. E último, é simples. É algo tão maravilhoso, porque num diálogo simples, Jesus diz para o cara, há 38 anos: ei, amigo, 38 anos, deitado numa cama. Jesus vai e diz assim: toma teu leito e anda. Você tem que amar Jesus. Ele é lindo demais. Você quer ser curado? Ninguém me ajuda. Toma teu leito e anda. Se ajuda é o teu problema, eu vim te dizer essa noite: toma o teu leito. Eu estou para te dizer que todo o milagre quem fez foi o próprio paralítico. Eu vou dizer isso de novo. Eu estou para te dizer que todo o milagre quem fez foi o próprio paralítico. Ele quis, diga comigo, ele quis. Ele confessou o problema. E ele se levantou e saiu caminhando. Eu vou te dar a chave. Quando você quiser, quando você confessar o teu problema, estiver disposto a caminhar, você vai caminhar. No nome de Cristo Jesus. Ele quis, ele confessou o problema, ele pegou sua cama e saiu caminhando. Você entende isso?